Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda você também a este vídeo. A paz de Deus, um excelente. Acho que já tá beirando tarde, né? Se não for tarde, uma excelente manhã, uma excelente tarde, uma excelente noite para você. Vou fechar aqui. Nossa, o farol tava ligado. Vou lavar esse carro aqui, pessoal. E aí, peguei ontem ele na oficina. Mas é um vai e vem de oficina. Semana que vem vai ter que voltar. Trocou a junta aí de tampa de válvula, mas a parte do arrefecimento, da parte que tá vazando, descobriu o que é. Exatamente o que é, uma travinha. Vai ter que trocar ela. Só que não acha. Tá tentando achar. E se não achar, ele vai construir a vedação que vai dentro dela. Tem uma vedação orange, né? Orange. É uma vedação que ele vai construir aquela vedação e vai resolver o problema. Na verdade, eles vão resolver todos os problemas que tem, né, no carro aqui. Ficou um tempo lá, o cara de confiança e gostei do trabalho assim deles. Mas o que ia trocar ali também, que era uma. Eu comprei, lembra que eu falei num dos vídeos que tinha uma. Ele apresenta uma válvula, né, solenoide, que tem que limpar. Na verdade, não tem. A válvula ela tá trabalhando. Ele colocou um aparelho, viu, mexeu, o carro ligado. Ela tá trabalhando, ela tá. Só que uma outra solenoide, um outro sensor, um sensor que vai nessa válvula, ele não está funcionando, ele não está mandando, reportando os cálculos, né, os números daquela válvula para o módulo. Então, essa só eu comprei. Só que aí o que acontece? Eu fui lá trocar, a cabeça do parafuso está espanada. Aí o cara vai ter que levar e falou, a princípio tinha que tirar a frente todinha, que não tem espaço para trabalhar. Mas ele vai tentar tirar o radiador ali para tentar achar espaço para poder mexer nesse parafuso. Ele vai ter que fazer um trabalho de engenharia ali. Muitos já falaram em soldar a peça para poder na chave para poder virar, mas ele vai avaliar direito para não estragar nada ali, não ter que fazer rosca, essas coisas. Ele acha que não é a rosca, ele acha que é só a cabeça do parafuso, mas tem que avaliar e precisa de espaço para isso, né? Aí vai voltar semana que vem para fazer isso. Esse negócio do botão aqui do computador de bordo, ele vai arrumar também. E vai ter que abrir esse painel aqui para mexer no negócio da hora aqui, que a molinha escapou, né? A mola escapou lá dentro, lá ele vai ter que tirar. Ele disse que também faz. E lá só mexe com o BMW lá. E falou que é coisa simples, isso aqui é coisa simples. Falei, não, isso aqui pode ficar tranquilo que é coisa simples, nada de demais aqui. Lá é isso daí, tem um sensor que eu vou comprar, um sensor que vai no ABS ali, que é de rotação. Vou trocar também esse sensor. Eu vou até pedir para ele mandar para mim qual é o sensor para mim. Eu acho que eu até consigo pelo outro amigo lá, da outra peça. Para mim já comprar esse sensor, já colocar aí. Acabou, também já é só isso aí. E o resto. Então a semana que vem, praticamente quase tudo fica ele arruma. Se não ficar, aí volta no outro dia para poder arrumar os outros bens, porque tem muito carro lá. Tem muito carro, que são três, são dois mecânicos lá. O outro é o dono da oficina mesmo, é instrutor de drift o nome. Competição, os carros só usam BMW, cara, só BMW, tudo mexida. É o dono da oficina. É uma escola, tem uma escola, né? E aí os carros, levam os carros para arrumar lá, para adaptar, para fazer tudo lá, né? E ele tem uma igual a minha, o dono da oficina, a minha, só que é prata, né? Igualzinha a minha aqui. Bem, só que é toda modificada também, mas por fora assim, se olhando por fora parece carro igual o meu aqui, ó. Anda na cidade também, mas é um carro adaptado, todo adaptado. E não é o caso do meu não vai mexer em nada disso. É a única coisa que. Tô começando o vídeo aqui falando disso, mas vou falar de outras coisas.
única coisa que ele, assim, eu acho que eu não vou precisar também não, acho que não vou fazer. Esses carros aqui, eu descobri que esse meu carro aqui, a importação dele é Estados Unidos, né? Tem importação da Alemanha e Estados Unidos. Né? A importação desse carro aqui é Estados Unidos, mas o carro em si é o mesmo, né? Da Alemanha, a máquina. Isso é um carro para lugar frio, né? Falou assim, olha, o problema desse carro aqui, por exemplo, você está num trânsito, tem água, tem arrefecimento o líquido, né, de arrefecimento tá aí, tá tudo certinho, tudo bonitinho. Você vê o carro tá trabalhando, só que dependendo do calor que tiver, se você tiver num trânsito, por exemplo, numa estrada, subindo a serra, né, do litoral aí, você pode acontecer, não quer dizer que vai acontecer, mas pode acontecer desse carro começar a cuspir água, temperatura, né? Esse carro tem esse problema de temperatura, porque ele parado. Se ele estiver andando, não. Se estiver andando, a ventoinha dele, a ventoinha fica ligada direto, só que ela não dá no neutro, né? Ela não dá a velocidade da ventoinha suficiente para conseguir fazer o arrefecimento, fazer o esfriamento do motor. E aí costuma, né? Porque é um carro preparado para um outro clima, não é um clima tropical igual aqui. Então ele pode querer jogar. É comum acontecer, né? Porque não é um carro para cá. Porém, eu não quero usar esse carro muito para esse tipo de situação de trânsito, né? De trânsito, é um carro para sair na hora mais tranquila mesmo, né? Então, eles fazem essa adaptação, eles trocam o radiador, colocam um radiador com uma vazão com mais água, né? Que vai mais água lá dentro e troca a ventoinha, uma ventoinha elétrica, né? Modifica para as condições daqui, né? Ela não fica ligada direto. Não, ela não fica direto. Ou se fica, também não lembro agora. Só sei que na hora que ele está em neutro, ela igual os carros normal. Subir um pouquinho a temperatura, ela dispara. Esse carro não dispara. Ele fica direto, mas é insuficiente para resfriar o motor, né? O motor é superaquecimento que dá nesse carro, muito aquecimento. Mas enfim, hoje eu ia falar aqui um pouco sobre os tópicos, né, de ensinamentos da igreja. Eu imprimi tudo, são 34 páginas, eu acho. Eu imprimi todas, ou é 18 páginas, não, 34 tópicos, né? 18 páginas, né? E muito bem ali o tópico ali, muito coisas demais ali, né? Até sobre construção, tudo mais, e eu fiquei ali lendo e me vendo ali em várias situações, né? Vendo também questões de outras pessoas, em diversas situações apontadas ali, né? Na, nos tópicos. Só que eu acho que tudo tá certinho, né? O que eu tenho a falar a respeito do tópico, né? Que assim, a igreja, o que está acontecendo com a igreja hoje, na minha opinião, né? A igreja, nas últimas décadas, aí, talvez nas últimas 2 décadas, ou 3 décadas mais ou menos, a igreja ela se distanciou muito, né, do, do cristão, né, da irmandade, dos irmãos. A igreja que eu falo é o ministério, a liderança da igreja. Ela se afastou demais, demais, demais do propósito de pastorear, né? E foi deixando as pessoas de lado, né? Entrou as vaidades, entrou muitas coisas que no meio de nós. E aí o que aconteceu? As pessoas começaram a fazer panelinhas, né? Panelinhas com interesse disso, interesse daquilo. A igreja ficou super vaidosa, né? No sentido de vaidade mesmo, das pessoas ficaram vaidosas, né? Buscando formar círculos sociais, né? Ah, eu vou ficar ali no time daquele ali, ou do cooperador, do não sei quem, né? Para me ficar bem relacionado e tudo mais. Ficou esse tipo de coisa dentro da igreja. Isso é fato, né? E começou um comportamento, as pessoas, o ministério
dava mais atenção àquele grupinho que estava ali perto dele do que toda a igreja. Ele não, as lideranças das igrejas, com exceções, é claro, eu estou falando, começou a olhar apenas para aquele círculo que estava do lado dele ali, esqueceu de olhar para a igreja no todo, né? No si, no todo, né? A igreja, todo mundo, né? Não coloca cerca, né? E na verdade colocou cerca. Esse aqui é o meu lado, aquele lado de lá não quero saber. Então houve um distanciamento, né? E nós estávamos vivendo um tempo aí lá atrás, um tempo de ascensão das pessoas, né? Aqui no Brasil mesmo, a igreja, as pessoas, elas ascenderam, né? No sentido econômico, financeiro e social, elas ascenderam, né? Veio começar a cair aí depois aí 2015 em diante, 2016 começou a cair, né? E então a igreja, com esse tipo de problema todo que a igreja vem sofrendo por conta dos seus próprios erros, né? O povo, principalmente agora quando começou a cair assim, a situação, a condição social, financeira e econômica das pessoas, as pessoas começaram a enxergar, né? Porque na hora que você está bem, na hora que você está numa situação de privilégios, né? Financeiros e tudo mais, o que você quer fazer apenas como é que se diz? É ascender, fazer relacionamentos. Relacionamentos em busca de como é que se fala? Em busca de colocação, né? De estar bem colocado socialmente, com, com membros da igreja, os membros mais favorecidos, né? Outros até mesmo, vamos lá, nós vamos fazer visita, aquele grupinho de visita, nós vamos levar lá para se aparecer até, né? Porque pode muitos falar assim, não, não é nada disso, é sim, é para se aparecer. Tinha muita gente que estava querendo se aparecer, né? Se aparecer, e aí isso foi acabando, né? As condições das pessoas foram deteriorando, né? Porque tudo passa nessa terra, né? O tempo da vaca gorda passa, o tempo da vaca magra passa. É assim, a gente vive num ciclo de. É um movimento, né? É um movimento que a gente. Um movimento que é tipo uma roda gigante. Uma hora você está em cima, uma hora você está embaixo. Isso faz parte do ciclo da vida, né? Então começou a deteriorar, as pessoas começaram a perceber esse distanciamento que já havia, né? Só que estava tão bom que as pessoas se misturavam, né? As pessoas às vezes percebiam, mas as condições da vida era tão boa que você praticamente não fazia muita diferença. Você até comentava, as pessoas até comentavam, falava, se chateava, mas a condição das pessoas era tão boa que arrumavam um outro lugar, uma outra forma de se relacionar dentro da igreja que dispensava a atenção do ministério da igreja, que acabava que dispensando. Só que aí, com esse deterioramento da condição social das pessoas, começou as coisas se tornarem difíceis para as pessoas. E aí as pessoas começaram a mirar a igreja, o ministério da igreja. Começou aquilo que já era observado lá atrás, começou a ser mais observado. Então, muitos dessas pessoas, e muitos que tinham dinheiro também, que eram as pessoas buscavam relacionar-se com eles apenas por causa do dinheiro, porque eles tinham dinheiro para poder fazer isso, e ele querendo se mostrar também, né? Para fazer isso, para fazer aquilo, para comprar cesta básica, para não sei o que, para fazer viagem ali, para fazer não sei o que. Então, essas pessoas também começaram a perceber, porque o recurso dela começou a diminuir, né? A roda gigante começou a baixar, né? Começou a diminuir e as pessoas começaram a perceber que aquilo não era sincero, aquilo era mais
um interesse, da mesma forma que ele também tinha interesse. Muitos deles, não estou generalizando, que tem casos e casos, né? Então, a igreja, ela começou, nos últimos tempos agora, perder o controle e o poder sobre as pessoas, né? O ministério começou a perder. Por quê? Porque as pessoas começou a querer, a não ser mais... O julgamento da igreja é terrível. O julgamento que a igreja faz, tanto do ministério, e o ministério, a falta de condição de tratar as coisas, não tem uma condição, um preparo para tratar as situações dos irmãos, né, da igreja, não tem condição, e faz cada coisa. Eu vou falar pelo meu, eu tive situações dentro da igreja que o ministério espalhou para todo mundo a minha questão. Para todo mundo. Né? Eu cheguei a ver, eu cheguei a ver um dia que ele estava expondo uma situação lá, que a igreja estava me procurando, estava lá na porta, lá na entrada da igreja. A igreja começou a me procurar, me caçar na igreja. E ele falando lá. Eu falei, ó. E eu, assim, uma das coisas mais, assim, eu sempre falei assim, esse irmão aí, é um irmão que ele merece, é um irmão dedicado à igreja. Ele é dedicado à igreja, isso ele é. Dedicado, esse irmão que estava lá, era cooperador da igreja. Ele é um irmão dedicado, um irmão que comprometido com a doutrina da igreja. Isso ele é. Comprometido. Mas um homem sem preparo espiritual. Ele é sem preparo espiritual. Né? Então, o que aconteceu? Qual foi o galardão? Esse homem fez tanta coisa na minha vida, mas tanta coisa. Esse homem fez tanta coisa se usando, dizendo que era a palavra. Se usando, dizendo que era a palavra. Né? Fez tanta coisa. O que ele ganhou, o galardão dele foi ele se elevar para uma condição de ancião. Aí é que eu acho o grande erro. E eu sempre falava, que eu ia falar agora, eu acho assim que dentro, no tocante à igreja, aos cuidados da igreja, ele deveria ser sim ancião. Dentro dessa igreja que existe. Porém, eu tenho minhas críticas em relação a essa igreja. A esse modelo de ministério. Não estou falando de modelo porque é ancião, é cooperador. Não estou falando disso. Eu estou falando no modelo de comportamento do ministério. De atitude, de ações. Eu tenho críticas severas a respeito disso. Né? Para mim, o ancião, o pastor, vamos dizer que o pastor, os presbíteros da igreja, eles têm que apacentar a igreja, eles têm que estar ali lado a lado com o povo, independente de quem é, sem olhar quem é. Tem que estar lado a lado aqui, ó, sentado na poltrona, do lado do peão, todo dia, praticamente, se possível, para poder fazer aquele peão ir para o céu. Mas aí o que está acontecendo? Eu resumindo aqui, é que eu já atropelo um monte de coisa. Resumindo, a igreja ela se viu se perdendo esse controle, né? Esse controle, o povo começou a sair aqui mesmo no ateliê aqui, tem um ateliê de costura. O pessoal vem aqui, tem gente que quer irmãos, nunca vi na minha vida, vim conhecer aqui. São irmãos, irmãs na verdade, família toda, né? Eram de igrejas pequenas, hoje congrega em igrejas grandes, não quer saber mais de igreja pequena. Igual eu não quero saber mais de igreja pequena. Eu gosto de congregar, tudo assim, vou, né? Mas falar assim, aquilo ali é minha comum, isso aqui é o lugar onde eu vou. Não, nunca mais na minha vida. Por quê? Porque não funciona. Porque não funciona. Funciona para os parentes deles, funciona para os amigos deles, funciona para não sei o quê, mas não funciona no geral. Isso não funciona, né? O meu caso mesmo foi parar lá nos mais altos lugares, o meu assunto. Não tiveram a coragem de tomar uma atitude. Uma atitude. Falar assim, vamos corrigir isso daí. Não, ó, calado, silenciaram, né? E sequer resposta que eu mandei, solicitações que eu também já esqueci, deixei isso quieto, né? Isso é para morrer também. Mas não tiveram a coragem, a atitude de tomar uma decisão, de tomar de ir lá e contornar a situação.
né? O contornar no meio de crente, no meio de cristão, o contornar é chegar lá e bater um papo com as pessoas que estavam fazendo porque estavam me perseguindo mesmo. É chegar lá e conversar. Não precisa punir, não precisa fazer nada. Irmão, olha, esclarece esses irmãos. Esclarece, chega, irmão, traz o assunto aqui. Olha, tá, mas nós somos cristãos. Nós somos cristãos, os irmãos vai orar a Deus, vai repensar, né? Vou fazer 25 anos que eu congrego. Já fez 25 anos, né? Vai fazer 25 anos de batismo, né? Eu nunca tirei meus pés de dentro da igreja. Nunca tirei os meus pés de dentro da igreja. Sempre estive ali fiel, com sol, com chuva, com ventania, com temporal, com gelo. Isso ninguém nunca pode me acusar, falar assim, não, é mentira. Eu sempre estive lá dentro da igreja. Estive lá, fielmente. Até o dia de hoje, né? Fielmente, de verdade. Tem homens aí que andam no meio dos ministérios aí, mulheres, que não congrega como eu congrego. Eu congrego, tô ali, ó, fielmente. Então, isso significa que isso deve ter alguma relevância, isso, né? Pô, esse irmão, ele tá buscando, né? Ele tá buscando, no mínimo, né? Eu vou estar lá fazendo o quê? Dentro da igreja. Né? E ainda mais sendo chutado, sendo pisado, tô lá fazendo o quê? Eu tô lá por algum propósito, né? Alguma coisa não é? Ah, eu vou estar lá para ficar arrumando confusão. Ih, arrumando confusão, né? Então eu deveria ter conversado, falei, irmão, vê isso daí, vai lá e muda essa situação. Muda tudo. Converte isso em paz, converte isso em amor, converte isso em uma amizade, não sei nem se isso é possível, né? Amizade depois de tantas marcas, talvez não seja possível, mas um relacionamento melhorado deveria ter acontecido, né? Não fizeram, não fizeram. E ainda deram lá pro irmão. Não que eu tô contra o irmão, como eu disse, eu acho que ele, como um irmão ali comprometido com doutrina de igreja, ele merecia. Como espiritual, não. Aí eu não concordo. Como espiritual, o mínimo que ele deveria ter feito é ir lá e ter convertido as obras que ele fez, vinha fazendo, convertido aquilo, no tempo, transformado aquelas suas obras. Né? Aí talvez, aí sim ele teria, aí espiritualmente eu acho que ele poderia estar no caminho de uma ascensão no ministério. Aí sim eu concordo, né? Porque ele é zeloso pela igreja. Isso é inquestionável, isso. Inquestionável. Entendeu? Então, mas não é zeloso pelas ovelhas. Não é zeloso pelas ovelhas. Então, a igreja é as ovelhas. Né? A igreja, o ministério da igreja é pastorear as ovelhas. Pastorear. Né? Então, aí a igreja, resumindo aqui, é que às vezes para me explicar acaba que demandando mais tempo. A igreja, ela começou a perder esse controle. Aí vê que o povo se rebelou, o povo tá cada um buscando sua vida, cada um buscando da sua forma, porque de fato o ministério fictício, virou fictício. Da minha visão virou, na visão de muitos aí, virou fictício. Você vai para a igreja, as pessoas começaram a perceber que você vai para a igreja para sustentar a igreja. Para sustentar a igreja. Para viver uma doutrina, viver num aprisionamento e você não tem retorno de nada. Não se faz necessário. Da minha opinião, é claro que nem todo mundo está preparado para viver desigrejado, sabe? Sem ir para uma igreja. Nem todo mundo está preparado para isso, não. Mas tem gente já interpretando isso que está preparado. Por quê? Porque a condição de você viver dentro de uma igreja está muito ruim. Você viver dentro de uma igreja é apenas para que você possa sustentar a igreja em todos os sentidos. Em todo sentido, virou isso daí. É exatamente isso aí.
sustentar a igreja, viver no cabresto ali daquilo ali, que, na minha opinião, não se faz necessário. O cara, para mim, ele pode... porque a igreja, por exemplo, a igreja ela proíbe o cara beber. Eu acho correto, porque nem todo mundo é preparado para tomar uma bebida alcoólica. Acho correto. Beleza. Só que há julgamentos, porque tem casos de crentes, de cristãos, né, que o cara ele bebe lá um vinho, eu bebo vinho. Eu bebo, deixando claro isso daí. Eu bebo até outra coisa, se eu quiser. Né? E todo mundo sabe. Teve um tempo da minha vida que eu não tinha controle para bebida. Não era alcoólatra, mas eu não tinha controle. Quando começava a beber, misericórdia. Né? Queria beber a caixa todinha. Né? Então, hoje, se perguntar para minha família, todo mundo fala, não bebe. Todo mundo vai falar assim, ele não bebe. Mas se ele pegar alguma coisinha para beber, ele experimenta ali, bebe, acabou. Então, só que eu tô falando que eu não sou nenhum beberrão. Não sou beberrão. Não sou mesmo. Tô falando com toda a garantia aqui. Então, o camarada, tem gente que sabe de si. Tem gente que já sabe, pô, na minha casa eu gosto de tomar um vinhozinho, eu gosto de tomar uma cerveja, sei lá, o cara gosta de tomar uma pinga, por mim, né? Tem gente que sabe tomar uma pinga. Tem um parentes aí que tem pinga dentro de casa. Uísque, tem tudo, bebe lá, você vê lá, a garrafa tá sempre cheia, não, só experimenta mesmo, então é um costume da pessoa. Sabe beber, não é beberrão, nunca não se vê. Vários da minha família, assim, principalmente um daí da minha família, que gosta, ele faz uma propaganda de bebida, mas beber mesmo nem é tanto, sabe? A propaganda é o costume, né, de falar da bebida, mas nem bebe assim, é pura propaganda enganosa. Né? Então, assim, você não vê alcoolizado, você não vê alterado, não vê nada. Então tem muita gente que está descobrindo isso. Eu posso viver a minha fé sem ser aprisionado por uma igreja, porque quer dizer que nós vamos para o céu porque eu estou dentro da igreja? Não é verdade. Agora, é claro que a igreja ela me ajuda. E muito. E tem gente que precisa estar dentro da igreja, porque senão não consegue. Porque a igreja é o freio, né? Mas tem muitos que descobriu que não precisa. Eu gosto de estar dentro da igreja porque eu vou cultuar a Deus. Eu sinto a presença de Deus. Eu sinto a presença de Deus aqui também, mas eu sinto quando eu vou lá, eu estou entregando algo para Ele. Aqui no geral, eu estou conversando com Deus, né? Lá eu estou entregando para Deus, né? A minha devoção a Ele, o meu amor por Ele, né? Então lá eu estou entregando. Então eu preciso nesse sentido. E tem muita gente que acha que não precisa mais, entendeu? Talvez seja uma armadilha na vida dessas pessoas. E então essas pessoas estão descobrindo e estão indo embora. E a igreja está interpretando isso como uma pessoa está se rebelando. Como ela... o que está no tópico lá. Ela não tem controle sobre si. E porque não sei o quê. Que nem eu estou falando aqui é porque não tenho controle. Estou falando porque eu estou falando contra. Entendeu? Porque eu estou falando contra. Aí é um cara que é uma pessoa que não tem um controle, que não... Mas que controle? Eu estou falando aquilo que eu acredito, aquilo que eu sinto, né? De falar. Agora, isso pode afetar a igreja de alguma forma? Até pode. Até pode afetar. E não tenho nenhuma intenção disso. Eu não tenho nenhuma intenção. Mas o que seria o correto da igreja fazer? O correto da igreja era começar a arrumar a casa. Arrumar de dentro para fora, não é de fora. Pegar lá de fora para dentro. É de dentro para fora. É começar a ir arrumando, começar a se aproximar, o ministério se aproximar do povo. Ter relacionamento com o povo, assim como era no passado, lá atrás. Era assim, e até tem, parece lá nos tópicos ali, alguma coisa que recomenda isso, né? Em algumas partes, mas fala mais só daqueles que são os novos na fé. Os novos na fé é uma coisa que eu também sempre fui contra, né? Porque quando tem alguém na família que vai batizar, a igreja não sai de lá, fica lá, o ministério alisando, e alisa, e alisa. Batizou, acabou. Tá errado. Tá errado, batizou, começa a vir os problemas na vida da pessoa, ela precisa de ajuda. Ela precisa de ajuda, nem que seja ali um conselho, uma oração junto. A pessoa precisa se sentir que ela não está só. E ela vai aprender as coisas de Deus através de você, que é o espelho, que é o ministério, né?
Então, eu acho que o que a igreja está falando é maravilhoso, tá? Tudo que está ali é maravilhoso. Como eu disse, as 18 páginas, se não me engano, 34 tópicos. Maravilhoso, com exceção ali da construção, não conta ali. Eu já falei a respeito do que eu acho de construção. Eu acho que nós estamos vivendo um momento que os esforços têm que ser em relação ao povo. É piedade, é cuidar do povo, é zelar pelo povo. O esforço tem que ser, os esforços da igreja hoje tem que ser isso. Os recursos da igreja, parte principal, porque eles falam ali do que hoje tudo é piedade, mas não é, né? Então, e isso, na verdade, está quebrando eles no meio. A igreja está se ferrando por isso, porque botou o nome da piedade e o povo está vendo que não é a piedade. Está cuidando de outras coisas acima da piedade. Então, isso está soando como mentira, né? Como mentira, o povo está se sentindo enganado. Já conversei com muitas pessoas a respeito disso aí. As pessoas se sentem enganadas com isso daí. Pode ver que a coleta, né, caiu consideravelmente pela condição financeira das pessoas também, mas também por causa do que essa mensagem, olha, eu estou dando aqui para a obra da piedade, não é para piedade. Entendeu? Isso aí soou muito mal, está soando mal isso daí. Tá, as pessoas não estão concordando com isso, pelo menos um número gigante de pessoas. Não sei se é a maioria, mas é um número. Muitas pessoas que eu já falei pensam da mesma forma. Né? E não fui procurar nada com as pessoas, foi assunto que surgiu. Né? Não entro em assunto com ninguém. Assunto que já estava, normalmente quando eu chego, o assunto já está lá. Né? Já está sendo falado. Só participo do assunto. Então a igreja, ela aí ela vê como pessoas assim, os críticos, né, que como eu, não tô nem falando crítico lá de internet, do assunto, nem tô falando isso daí. Tô falando crítico como eu aqui, porque a internet você sabe qual que é, são aqueles que querem derrubar a igreja, né? É os camarada que quer derrubar a igreja. Então esses críticos aí, esses outros críticos como eu, que não tô querendo derrubar nada, a igreja deveria tudo isso aqui servir para que ela pudesse ascender, que ela pudesse melhorar o comportamento. Esses irmãos de ministério, a chave de tudo é eles, sabe? É eles começar a cuidar de povo. No dia que eles começar a cuidar de povo, no dia que eles começar a consertar os erros do ministério, aí tudo muda. Tudo muda. Né? Os erros, cuidar, zelar, pedir perdão, né? Pedir perdão. Você vê, eu até hoje, eu tenho notícias de onde eu congregava antes, tenho notícias, até hoje o assunto rola. Até hoje está rolando o assunto. Né? Eu recebi até uma pessoa que me convidou para ir na casa dela. Né? Não deveria ter falado que é. Me convidou para mim ir lá, tal, conversar. Fazer a visita, na verdade, né? E deve estar querendo falar pessoalmente. Né? Não falar nada pela internet. O assunto rola. O assunto rola, rola, não é pouco não. Entendeu? Então, tem muito assunto aí. Então as pessoas, em vez de pegar e mudar, falam, porra, eu errei aqui. Porque a igreja tem errado. Né? E eu posso estar errado também. Eu cometi meus erros. Eu nunca falei que eu sou certo, que eu não. Nunca falei isso. Nunca falei. Muitos falam aí da humildade, não tem humildade, da arrogância, da prepotência, sei lá, do que lá. Tem um tópico lá que fala a respeito disso. Eu nunca fui isso aí, não. Agora, eu não vou abrir mão jamais das coisas que eu acredito, das coisas que eu penso. Não, não vou abrir mão, porque isso aí o cara não tem. A gente ser cordeirinho da igreja, não, não sou cordeirinho de nada. Não sou cordeirinho de nada. É claro que a igreja é uma instituição e tem que zelar pelo nome da igreja. Sim, mas a igreja precisa se arrumar. Ela precisa se arrumar. Né? Então, aqueles time de irmão, né? Porque foi um só não. Teve o cabeça, mas não foi um só não. Por que eles não arrumaram a situação? Não pediram perdão? Né? Não que eu estava errado.
Eu tive meus erros nessa parte toda. Eu tive e sempre confessei eles. Tá? E o assunto ele vem até hoje, como se até hoje eu estivesse do mesmo jeito que eu estava lá, no mesmo problema. E não é. Não é. Né? Mas aí fica tipo, não, eu não acredito em você. Ué, então ferrou, né? Aí isso aí se chama o julgamento, né? Acusação. Pô, gente, pensa num telefone que não presta, cortou, entrou uma ligação aí. Pensa num telefone que não presta esse aí. Eu já fui atrás de outro para comprar, não achei. Só tem essas porcaria aí, não quero mais. Só quero coisa que presta. E então só vem acusações, né? Acusação, julgamento. O cara não acredita e ferrou. Se você não acreditar no outro, no que o outro tá falando, aí ferrou. Aí você vai acreditar em pessoas que você tem. Inclusive tem um tópico lá que fala parar de falar aquilo que você não sabe. Aquilo que você viu pela boca de um, pela boca de outro, mas você não tem a certeza. Você não tem a certeza. Né? Então manda investigar antes de acusar. Se você se acha, né? As pessoas se acham no direito de julgar os outros, de condenar as pessoas, vai lá e investiga. Então investiga de verdade, vai a fundo. Entendeu? Ouve as partes. Entendeu? Agora, como é que se diz? Agora, eu acho que isso é uma coisa que não pode ter no meio de homens de ministério, sabe? É julgamento, é espalhar coisas que ele não sabe. Ele pode até pensar que mas ele tem que lutar contra aquele pensamento dele, porque aquele pensamento dele é um pecado, é um julgamento, entendeu? O que ele tem que fazer, um homem de ministério, para mim, dentro da minha visão, ele não importa, o cara pode ser um bandido, um estuprador, um homicida, seja lá o que for. Se Deus colocou no coração dele de que precisa resgatar uma alma, opa, aquele cara tá aqui, ó, tá na minha presença, aqui tá dentro da igreja onde eu sou a liderança, onde eu sou a autoridade, onde Deus me deu autoridade. Cara, se ele não sai daqui, eu preciso arrumar isso, eu preciso resolver, eu preciso trazer esse povo, esse camarada pra não é pra doutrina da igreja. É um negócio sensível isso tudo, sabe? Porque às vezes as pessoas querem enquadrar uma pessoa dentro da doutrina da igreja. Tem muita gente dentro da doutrina da igreja, vive ali mascarado, mas ele não é cristão, velho. Me perdoe, mas não é. Ele só é um cara que vive na lei. Ele é um escriba, um fariseu, ele é aquilo ali. Mas ele não é um cristão. Você vê no comportamento do camarada, nas ações, nas palavras, ele não é cristão. Ele não é cristão. Ele se falar que tem que matar um ali, ele diz que é mesmo, tem que matar porque aquele ali não presta mais não. Tem que prender, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer. Sabe, ele é um julgador. Ele é um julgador. Então, ele não é cristão. Então, isso jamais tem que estar na minha opinião, um presbítero de igreja, se ele tem isso daí, tem que lutar contra isso. E da boca dele jamais sair algo assim. Da boca dele ele tem que estar lá para juntar o povo. Ele pode saber que aquele camarada ali está todo torto. Ele pode saber dentro dele. Ele jamais pode deixar isso aí sair para dentro da igreja. Ele tem que trazer aquele camarada ali para viver em comunhão com a igreja. E não do jeito que ele lá, né? Porque os pensamentos vêm, né? Então, ninguém tá livre dos pensamentos, mas tem que lutar contra os pensamentos. Então, que a próprios tópicos lá fala a respeito disso, né? Então, é isso aí, pessoal. Eu acho errado, sabe? A igreja, a forma que a igreja exerce. A igreja quer cuidar demais da instituição, mas está cuidando pouco da espiritualidade dos membros do ministério. Está cuidando pouco do, do, do agregar as pessoas, de trazer as pessoas para essa comunhão, né? Quer trazer as pessoas para a comunhão somente dentro de um cabresto que se chama doutrina. E não é doutrina. As pessoas vão se sentir bem, né? Se você deve ter visto
muitas pessoas já devem ter visto, um cachorro, você pega um cachorro arisco ali, ele não vem perto de você de jeito nenhum, arisco, né? Fica latindo e não vem, mas você vai ali, bota uma comidinha pra ele, bota uma água, aí ele já chega mais perto, aí você, uma palavra doce e tal, ele já começa a chegar mais perto de você, daqui a pouco você tá alisando ele, daqui a pouco ele já deitou ali perto de você, entendeu? É assim, ué. Mas isso aí é cristianismo. Isso é cristianismo. Agora, se você ficar ali querendo só alimentar ele com doutrina, 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 ele vai embora. Ele vai embora, ele não vai ficar lá. Né? E é o que está acontecendo com as pessoas não querem ficar mais. É só doutrina, 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 doutrina. A palavra de Deus já está dentro do coração das pessoas. Muitos, errado ou não, no armadilha ou não, né? Que eu já até falei a respeito disso, do seu coração, porque muitos estão achando que pode ficar dentro da igreja e muitos não podem. Muitos precisam do freio ali. Né? E querem viver sozinhos. Aí o inimigo às vezes pega lá na frente, mas muitos não. Tem uns que vai embora. Eu mesmo, eu me acho em condições de ir embora, porque o que eu tenho visto dentro de igreja, eu não tenho visto cristianismo dentro da igreja. Isso, a verdade é essa, eu não tenho visto cristianismo. Eu só tenho visto doutrina de igreja, né? Doutrina de igreja eu não quero para mim. Ela faz parte, você ter ela, né? Viver a doutrina, faz parte, mas quando o cristianismo ele é o principal. Quando o cristianismo, o relacionamento cristão é o principal, a doutrina ela não é mais pesada. Por quê? Porque existe algo maior, que é a graça, o cristianismo no meio do povo. Aí a doutrina que é para o povo, né, acaba que se torna imperceptível. Quando você vê, você está vivendo a doutrina. Por quê? Porque o relacionamento ele é cristão. Ele não é só doutrinário, ele é cristão. Então, sabe, então eu queria estar querendo falar a respeito disso. Na verdade, eu queria, se eu for começar a falar isso aqui, vai assunto para 3 horas aqui, né? Porque tudo que eu tenho para falar a respeito disso, eu tenho muita coisa para falar a respeito disso aí. Muita coisa. Isso aqui eu não estou falando nem 1%. É muita coisa que eu teria para falar a respeito disso. Então eu acho que a igreja, muitos pontos doutrinários, maravilha. Os pontos estão ali, maravilha, mas está faltando o principal, a essência do cristianismo. A essência do cristianismo dentro da igreja está destruindo ela, a falta, né, disso está destruindo a igreja. Né? Essas pessoas tudo que estão se rebelando aí, que eles dizem que é rebelar, que estão indo embora, que estão não sei o quê. Não, as pessoas na verdade elas estão fartas. Fartas, outras têm algumas exceções, claro, pessoas que nunca teve dentro da igreja, né? Teve lá para isso e aquilo, mas não para cultuar a Deus. Mas tem muitos que a palavra está lá dentro, né? A palavra de Deus está dentro do coração das pessoas, né? E as pessoas estão tentando viver, sobreviver sem a igreja, porque a igreja teve decepções dentro da igreja, né? E eu sou um desses casos, tive muitas decepções. A igreja nunca fez isso aqui, ó, para contornar as decepções que eu tive dentro da igreja. As decepções com irmãos ali. Muito pelo contrário, quando às vezes tentam se aproximar de alguma forma, né? Porque nunca é formalmente, mas quando tentam de alguma forma se aproximar, eles vêm com a doutrina. Aí para mim não tem valor nenhum. Me perdoa, falei isso, não tem valor nenhum. Né? Doutrina sem cristianismo, sem a graça de Jesus Cristo, para mim não tem valor nenhum. Nenhum. Perdoe, mas é isso que eu penso. Deus seja louvado.